Porque eu já fui vítima de uma perseguição religiosa por parte de um narcisista. E eu passei muitos anos da minha vida realizando pesquisa não só no cenário acadêmico, mas em casa. Então, esse material digamos que é um material introdutório. Tem muita coisa a ser discutida. Pois bem, falamos dessa dissonância, dessa mudança da perspectiva, que se utiliza o ódio como linguagem para realizar a mudança da perspectiva dos textos. E agora a gente vai falar isso de forma coletiva. Muito bem. De forma coletiva, eu proponho que ela ocorre por dois caminhos, duas saídas. Uma que é pela manipulação de narcisistas e a outra pelo auxílio de servos voluntários. Poxa, Fernando, mas quando a gente fala de narcisista, né, hoje a gente é tão comum ver nas redes sociais falar, é o que uma pessoa que se gosta muito, que se ama muito. Bem, vamos realizar uma diferença de definições entre identidade e entre personalidade. A identidade narcisista é a pessoa que realmente está hoje nas redes sociais. A pessoa tem que aparecer mais bonito, mais belo, ostentar, para ser aceito e legitimado nas redes sociais. Quem tem mais curtida faz mais sucesso, uma pessoa que, sei lá, está mais acontecendo nas redes. Mas isso é uma identidade narcísica, isso não é uma personalidade narcísica. A personalidade é fruto de um transtorno de personalidade, tá? É uma psicopatologia. Então, o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que concorre com o Código Internacional de Doença, propõe o seguinte sobre essa personalidade narcísica para a gente compreender. Que a personalidade narcísica ela é caracterizada por sentimentos exagerados de autoimportância, uma necessidade excessiva de admiração e uma falta de compreensão dos sentimentos dos outros. As pessoas afetadas muitas vezes passam muito tempo pensando em alcançar poder, grifo, de sucesso ou sobre sua aparência. Eles muitas vezes se aproveitam das pessoas ao seu redor. O comportamento normalmente começa na fase adulta, quer dizer, isso vem desde a infância, mas na fase adulta que esse comportamento ele vai aparecer. Observa bem, a gente também Freud ele vai definir na psicanálise ali a neurose, a psicose e a perversão. É uma outra perspectiva sobre isso. Para Freud, o narcisista é um perverso, não tem cura. Existem tratamentos paliativos, mas não tem cura. Então, são pessoas que gozam, que sentem prazer no mal do outro, em prejudicar o outro, em ver o outro mal. Isso de forma constante, ininterrupta e por toda a vida. Mas que na fase adulta, isso se manifesta de uma forma que o comportamento começa a ser exercido. Então, o que é que a gente está acostumado a ver? Aqueles programas, séries, onde o serial killer, né? O narcisista, o perverso, ele mata, ele assassina fisicamente. Nós estamos falando de uma outra categoria. São narcisistas que assassinam reputações dentro das religiões, tá? Para isso, é bom compreender o seguinte, bom, nós temos os narcisistas. Eles sozinhos são capazes de realizar o mal dessa difusão de ódio potente nas redes sociais? Não. Precisam de pessoas que realizem. Mas quem são essas pessoas? Existe um conceito político que é de servidão voluntária, tá? Que eu vou trazer para vocês, para a gente poder pensar sobre isso também. Ok? Muito bem, a servidão voluntária veio à tona num conceito de Etienne de Labotier em 1548. E ele propõe duas formas de ocorrer essa servidão voluntária. Pelo hábito, quem é acostumado à servidão tende a não questionar e permanecer servo. E, no caso da religião, ocorre pela superstição ou ideia que se cria em torno de uma figura de líder. Então, essa figura de liderança causa um estado psicológico tão poderoso
que muitas pessoas, sejam quais forem as razões, pela psicopatologia ou mesmo pelo desejo de não assumir responsabilidade de uma culpa por ter uma escolha, por ter liberdade de escolher, então elas se tornam servos voluntários. Como é que agem esses narcisistas, então, Fernando, para a gente entender esse discurso de ódio? Falam de forma segura, olhar fixo, muitas vezes a voz alterada, alta, um gesticular muito autoritário, muito firme, no sentido de que a sua verdade é única, é absoluta. Tá? A gente vai perceber muito dos narcisistas em grandes líderes políticos, principalmente aqueles envolvidos em situações pró-guerra. É muito comum. Ou dentro das perspectivas fascistas, desde o franquismo, na Espanha, em 1939, por exemplo, até exemplos atuais. Me permitam, o que eu acredito, como Trump, outros líderes, como Putin, outros, que não tem nenhum problema de iniciar uma guerra, de haver baixas de militares ou civis, conquanto que os seus interesses territoriais, políticos, de minerais ou qualquer outro tipo de riqueza sejam cumpridos. Então, nós temos aí uma ação de uma perspectiva narcisista, tá? Não digo que essas pessoas são, não acompanho psicologicamente, não é ético realizar isso, mas digo que o comportamento se assemelha ao que a gente quer trazer. E aquela massa, porque normalmente a alienação, ela vem na massa, ela vem no povo. Por isso que as transformações, elas são individuais. E as alienações, elas são da massa. Essa massa eu poderia chamar de servidão voluntária. Então, elas percebem um líder que podem cumprir algo para elas que é melhor, e aí elas vão seguir aquele líder de forma incondicional. Poderiam ter muitos outros exemplos, só para a gente ilustrar. Então, na minha perspectiva, esses dois elementos são suficientes para iniciar a dissonância cognitiva de forma coletiva, que a gente deu um exemplo individual, de forma coletiva. Então, isso estabelece como? Na igreja, na sinagoga, no terreiro, de umbanda, do candomblé, no centro espírita. Vão se iniciar, então, pessoas que vão manipular, que podem ser os líderes e que podem ser outros, tá? Dependendo da hierarquia, organização ou doutrina realizada. Então, eles vão iniciar o massacre da tentativa de persuadir e assassinar mesmo a reputação de algum membro que não queira, e vai começar a sua campanha, de um por um. Não há cansaço. O narcisista não cansa. Não há cansaço. Ele não desiste. Ele vai continuar. Seja quais forem os meios. Então, desta forma, é onde chega o que nós chamamos, o que eu chamo, de difusão ativa do ódio. Uma coisa é você perceber o ódio se instaurar. Uma coisa é você perceber que está havendo manifestações, palavras, gestos, campanhas de ódio. Mas essa é uma difusão ativa, consciente, deliberada, para que se estabeleça o ódio. É dessa forma coletiva que nós acreditamos que se inicia. Muito bem. Espero que esteja claro até aí. Se for muita informação, vai ficar gravado, vocês retornam. Perdoam aqui o professor se alguma palavra ou outra ou ideia não estiver muito clara, tá? Me perguntem, que eu fico à disposição depois para responder, tá bom?